Olá, e nesse módulo vamos tratar do métodos de custeio, né? Continuar falando em métodos de custeio, e no bloco anterior a gente já havia falado do custeio por absorção, vamos falar do direto e variável. Para que a gente possa entender esses métodos de custeio, o direto e variável ele é gerencial, ele não pode ser utilizado ali na formação de custo para fazer a contabilidade, fazer o balanço e tudo mais, né? Então não é permitido, então ele é mais no gerencial, então tem que se observar sempre o método de custeio por absorção. Tá? E o direto e variável, o que ele diferencia e por que ele é gerencial. Imagine, por exemplo, uma empresa que tenha o pagamento do aluguel do barracão. Tá? O pagamento do aluguel do barracão, se a empresa não produzir nada ao longo desse mês, é um dinheiro que a empresa gastou e que, consequentemente, foi perdido, vai lá para o resultado como se fosse um prejuízo. Tá? No caso do absorção, ele diz o seguinte, que esse aluguel do barracão, ele é parte da fabricação do produto. Então, tudo aquilo que foi produzido durante esse mês tem que ir lá para o estoque. Então, esse valor do aluguel não é um valor que vai lá gerar um prejuízo para a empresa. Ele vai constar como se fosse um bem da empresa lá no seu ativo. Já o direto e variável, ele entende, não, ele entende que esse aluguel, ele é uma despesa que a empresa vai perder. Os salários que foram pagos, a energia elétrica, enfim, todos os gastos indiretos e todos os gastos fixos, eles são considerados como parte do resultado, são parte da operação da empresa e não parte do produto. Então é dessa maneira que o direto e variável trabalha. Então ele considera como custo do produto apenas aquilo que efetivamente foi no produto, que é a matéria-prima e uma mão de obra direta ou qualquer custo direto aplicado no produto. É isso que ele entende como custo do produto. E se o produto não for vendido, é isso que vai lá para o estoque. Já o restante são gastos que a empresa teve que vai fazer parte do seu resultado naquele mês. Então, todos esses gastos indiretos e todos os gastos fixos, eles são considerados como se fosse uma despesa da operação da empresa e entra lá na DRE diretamente na despesa operacional. Mas para que você possa entender bem através dos números, então acompanhe aí o nosso vídeo, tem toda uma explicação como que a gente vai trabalhar com esses custos variáveis, com os custos fixos, dos diretos, os indiretos e as despesas operacionais, qual é o tratamento que a gente vai dar para eles dentro do método de custeio direto e variável. E nesse módulo vamos tratar do método de custeio direto e variável. Como a gente já havia falado no módulo anterior, existem 4 métodos de custeio: o por absorção, direto variável, o RKW e o ABC, custeio baseado em atividades. Porém, o único que é permitido pela legislação é o custeio por absorção. Tá? E os demais métodos de custeio? Aí eles têm mais uma finalidade gerencial. Então, aí a utilização do direto e variável, do RKW, da ABC, é mais para uma questão gerencial da empresa. E como é que funciona o custeio direto e variável? O custeio direto e variável volta também naquela mesma questão que a gente tem que entender o que é custo e o que é despesa, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo direto e o que é custo indireto. Então, o custo variável é aquele custo que vai variar de acordo com a quantidade produzida. O custo fixo não. O custo fixo ele independe da quantidade produzida. Ele vai ocorrer como, por exemplo, é o caso do aluguel. Independente de se produzir ou não produzir, o aluguel terá que ser pago. Né? Então, em primeiro lugar, temos que entender o que é um custo variável e o que é um custo fixo. O que é um custo direto? Direto é o custo que vai diretamente na produção de um determinado item. Já o indireto, ele é rateado, ele deverá ser distribuído entre todos os itens. Então, temos que entender essas terminologias. E a despesa, naturalmente, a despesa ela é voltada mais para a geração de renda da empresa, para a geração de receita. Então, ela é mais voltada para a parte administrativa e para a parte comercial. Tá? Então, entendendo esses conceitos aqui, agora a gente consegue entender também o custeio direto e variável. O que é esse custeio? Ele considera como custo do produto apenas aquilo que é direto ou apenas aquilo que é variável. O que é fixo, o que é indireto e as próprias despesas não entram na formação do custo do produto. Tá? Então, só vai para o custo do produto aquilo que é variável, aquilo que é direto. Então, tendo aqui alguns itens que vão na produção, que vão no processo de uma empresa, a matéria-prima, R$ 75 mil, é variável.
A mão de obra direta, 41 mil reais, é direto. Mão de obra indireta, 52 mil. Não, isso aqui então é mão de obra indireta. Gastos gerais de fabricação, que geralmente são gastos indiretos também. E as despesas operacionais. O que vai no custo de um produto pelo método de custeio direto e variável? Apenas a matéria-prima e apenas a mão de obra. Então nós vamos somar esses dois componentes aqui, que vai totalizar 116 mil. Isso aqui é o que vai no custo do produto. Se foram produzidos, simulando aqui 12 mil unidades, então cada produto vai nos custar 9,67. Os 116 divididos por 12 mil quantidades que é produzida, 9,67 que é o custo unitário. Então é dessa maneira que nós calculamos o custo dentro do custeio direto e variável. Tomando agora como exemplo aqui, tá? E aonde que vão os demais custos, o indireto, os gastos gerais, as despesas operacionais? Vão todos na formação do resultado lá na DRE, tá? Então funciona assim. A empresa que teve aqui, nesse segundo caso, que é um gasto com matéria-prima de 89 mil, mão de obra direto 44 mil, o que vai na formação do custo do produto? Apenas esses dois itens aqui. A mão de obra indireta, os gastos gerais de fabricação e as despesas operacionais vão direto no resultado, na formação do resultado. Então, consequentemente, não fazem parte do custo e, consequentemente, se o produto não for vendido, não vai para o estoque. Então, simulando aqui, a somatória do 89 com 44 vai nos dar 133 mil. Foram produzidas 22 mil unidades, então cada unidade vai nos custar R$ 6,05. Tá? Nós temos aqui 22 mil unidades produzidas, 19.200 unidades vendidas, então sobrou no estoque aqui 2.800 unidades. Essas 2.800 unidades vezes 605, 16.927,27 é o valor que vai para o estoque. Então você veja que, em comparação com o custeio por absorção, todos os demais itens aqui, mão de obra indireta e gastos gerais de fabricação, entravam nesse cálculo, faziam parte desse custo e, ao não serem vendidas, iriam para o estoque como um bem, né, como um ativo da empresa. No direto e variável, eles não entram nesse cálculo aqui, eles vão direto na formação do resultado. Então vamos ver como é que funciona essa formação do resultado. Foram vendidas 19.200 unidades. Cada unidade, simulando aqui um preço de venda de R$19, nos gerou uma receita de vendas de 364.800. Custo dos produtos vendidos. Foram vendidas 19.200 unidades com o custo de 605, portanto, o custo dos produtos vendidos 116.072,73, tá? Então vejam que no custo dos produtos vendidos vem a quantidade vendida vezes o custo unitário. Sobrando lucro bruto de 248.727,27. Despesas operacionais. O que entra com uma despesa da operação da empresa? A mão de obra indireta, 80 mil, os gastos gerais de fabricação de 20 mil e as despesas operacionais de 96. A somatória desses três componentes entra direto aqui na formação do resultado. Então ela não entra nem como CPV e nem entra no estoque, tá? Qual é a lógica desse sistema? A lógica desse sistema é entender que só faz parte do custo do produto aquilo que efetivamente vai no produto. Os demais gastos, eles são considerados como gastos da operação.